Aqui nós temos para peso aos 120 dias, ou seja, peso a desmama. Tá? Aqui em preto está a performance do programa Hélio Coelho e Filhos. Tá? Das safras, aqui está 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, sucessivamente. Então aqui está a performance do nosso rebanho para peso a desmama e aqui a performance média dos animais do programa Nelore Brasil. Próximo. Aqui para peso a 1 ano de idade. Tá? Aqui é a reta, né, do nosso trabalho, de Hélio Coelho e Filhos, e aqui vem a performance da média da população do programa Nelore Brasil. Aos 15 meses, tá? Aqui também o nosso rebanho e novamente aqui a média do programa Nelore Brasil. Agora, só para a gente ter ideia do que a gente está falando em números, se a gente pegar esse ganho para a característica de 15 meses, tá? Nós ganhamos em 10 anos 24,2 kg, ou seja, nós estamos ganhando 2,420 kg por ano. Tá? Então, se a gente pudesse fechar no mesmo mangueiro os animais que nós tínhamos 10 anos atrás, no mesmo ambiente, com as mesmas passagens e os animais de hoje são em média 24 quilos mais pesados. Tá? Quem acompanha os leilões nossos sabe que os animais vêm melhorando. E uma das explicações está nesse ganho aqui. Nós ganhamos 2,420 kg por geração. Para os senhores terem uma ideia, eu pude assistir recentemente uma palestra de um selecionador a quem eu respeito muito, e ele nos mostrou que para essa mesma característica conseguia ganhos da ordem de 990 gramas. Então a gente consegue ganhar 150% a mais para a mesma característica. Isso é que faz a diferença. Então, em ganho genético, nós ganhamos para a característica de 15 meses 24 quilos, ou seja, praticamente 2 arrobas. E se a gente fizer a projeção, daqui a mais 10 anos, certamente a gente vai estar num horizonte ainda melhor. Então, e isso mostra que o maior prêmio que eu recebi na minha vida, recebi em nome da empresa de Hélio Coelho Filhos, foi quando o programa Nelore Brasil instituiu pela única vez o prêmio de maior progresso genético do programa. E escolheu o Dr. Hélio para receber o prêmio. E mostra, né, exatamente esse gráfico, a capacidade de ganho. Como que se faz isso aqui? Escolhendo os melhores reprodutores e sendo implacável com os piores. Né? É isso que é o grande segredo. Você escolher, ao mesmo tempo que você escolhe os grandes reprodutores, você não ter dó de descartar os negativos. Aqui, né, quando a gente fala em fertilidade, aqui está o gráfico nosso para a circunferência escrotal, tá? E aí vem mais um exemplo da ênfase que a gente vem dando em fertilidade. O gráfico nosso para mérito genético total, tá? Nessa safra agora, tá? A média dos animais é 1,25. Tá? 1,25 significa que a média dos animais está entre os 3% melhores do programa. Se a gente somar a média da safra 2005, ela está entre os 3% melhores do programa. Aqui, para precocidade sexual. E quando a gente fala em fertilidade, alguns dados nos chamam a atenção. Um deles, que entre as 40 vacas mais férteis de todo o programa, quase a metade é nossa. E quando a gente pega lá o ranking das 6 primeiras, 5 são nossas. Mais um exemplo de quando a gente afirmou que tinha eleito a fertilidade como o principal item de seleção. Próximo. E um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo e que eu tenho o maior carinho por ele, né, é a precocidade sexual. Essas bezerrinhas que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui na sequência, tá, que está mamando, elas desmamam em junho e no dia 1º de dezembro, todas elas, e isso é importante que a gente diga, todas elas são entouradas. E as que emprenham se chamam super precoces. Tá? Então elas têm o primeiro parto aos 2 anos de idade. Tá? A pasto, como a gente vai poder ter a oportunidade de ver. Qual é a importância disso? A primeira importância é que num sistema normal, o primeiro produto que nós tiramos de uma fêmea, tá? Se ela emprenhar aos 2 anos, vai parir aos 3 e desmamar aos 3,5.
primeiro produto que a gente tira é aos 42 meses se a gente vender o bezerro, né? Nós estamos falando de antecipar isso em 12 meses. Então, as novilhas começam a estação de monta de 11 a 14 meses, tá? E 97% das novilhas nascidas participam do desafio. Quem não participa? Quem morrer, quem for aleijada ou quem perdeu o controle da BCZ. Só. Todas as outras participam. Uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem. Se eu não quiser desafiar minhas fêmeas precocemente na minha fazenda, eu devo comprar touros precoces? Eu momentaneamente não pretendo entourar minhas bezerras tão novas. Interessa para mim esse touro precoce? Primeiro exemplo que precocidade é um cartão de crédito. É um saldo no banco. Tá? Se você tiver animais precoces, hoje talvez não interesse você desafiar. Se amanhã você assim o quiser, né, esses animais estão lá à disposição. Naturalmente que você, para ter sucesso na precocidade sexual, você tem que ter uma alimentação, uma sanidade, um manejo adequado, né? Porque não dá para pensar em pecuária de ciclo curto sem um manejo adequado. Então isso é interessante. Mas se você também não tiver os animais precoces, não tem como ter sucesso, né, nas precocinhas. Uma outra característica muito interessante é que, para mim instalar um programa de precocidade sexual, o investimento é baixo, né? Vamos dizer que eu queira instalar aqui um confinamento. Você tem que comprar coxos, água, máquina, fazer silagem, concentrado, né? Ou vamos dizer que eu quero fazer transferência de embrião, né? A gente tem que colocar, no caso da transferência de embrião, doadoras, receptoras, técnicos, hormônios, né? Então exige alguns investimentos. Quando a gente pensa em precocidade sexual, nós praticamente não precisamos mudar nada dentro da fazenda, tá? É apenas ter, claro, um manejo adequado, mas em investimentos o custo é muito baixo, né? Mas a coisa que mais me motiva das precocinhas é que quando eu olho para a precocinha e vejo o que eu interesso para que ela seja precoce, eu atendo todas as características que eu desejo no gado adulto. Por exemplo, precocidade sexual, fertilidade, precocidade de acabamento, gordura, tá? E musculosidade, além de ganho de peso pós-desmamo. Então, quando eu olho para a precocinha, para uma novilha emprenhar aos 14 meses, quais as características desejáveis? São exatamente as características que nós estamos buscando hoje dentro do rebanho. Então, quando eu seleciono para a precocinha, eu estou atendendo todas as características desejáveis para o restante do programa. Então, não é um sacrifício à parte selecionar para precoce, mas um complemento desse trabalho.